Bom dia a todos, meu nome é Matheus Swenson, estou representando aqui a empresa AutoScience Technologies, com minha amiga Andressa, está representando a empresa NanoUp, e nós estamos incubados no Instituto Mackenzie de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias, aqui no campus de Higienópolis, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e hoje nós vamos apresentar o tema aí das startups focadas no uso de nanomateriais e nanotecnologias para aplicações industriais. Bom, primeiro eu vou mostrar a nossa agenda, do que nós vamos apresentar, um pouquinho sobre o que vai ser falado, começando com o conceito de nanotecnologia, uma palavra que a gente ouve bastante aí, depois a gente vai para os nanomateriais, falar um pouco sobre grafeno, acho que vocês já devem ter ouvido falar, o presidente falava bastante sobre o grafeno, esses nanomateriais que prometem revolucionar o futuro aí da nanotecnologia, o impacto na sociedade de uma forma geral. E também outras formas de grafeno, o óxido de grafeno reduzido, algumas aplicações, e a Andressa vai falar um pouco o que eles fazem na NanoUp, e eu vou falar um pouco do que nós fazemos na AutoScience, certo? Bom, primeiro precisamos definir o que é nanotecnologia, né? Nanotecnologia é tudo que a gente cria, manipula, explora em escala nanométrica. Mas onde está a escala nanométrica, né? É o 10 elevado a menos 9 metros. Então, se a gente pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, a gente vai ter 1 nanômetro. Entre 1 e 100 nanômetros, é ali onde a gente trabalha com a nanotecnologia. Mais ou menos aí o nosso conceito, né, de nanotecnologia, para começarmos a falar um pouquinho sobre o grafeno. E temos algumas formas holotrópicas de carbono, com várias dimensões para diferentes tipos de aplicações. 0D, nós temos os fullerenos. 1D, uma dimensão, os nanotubos de carbono. 2D, planar, em X e Y, nós temos o grafeno. Essa região, essa parte em Z, não temos, porque o grafeno ele só tem um átomo de espessura. Então, não consideramos essa parte volumétrica. E já nos volumétricos temos o grafite e o diamante em 3 dimensões, materiais 3D. Bom, vamos lá, falar um pouco sobre o grafeno, como ele foi descoberto e como que ele rendeu um prêmio Nobel de Física. O Andregaj e o Kostya Novoselov foram os físicos que isolaram o grafeno pela primeira vez. O grafeno nada mais é do que uma camada de carbono. Então, o grafite são várias camadas de grafeno. O que eles fizeram? Eles pegaram fita isolante, grafite, e colaram uma fita adesiva. Então, eles foram removendo camada a camada. Uma camada colava, retirava, até chegar em uma camada de carbono. Esse é o grafeno. E aí foi começando a estudar as propriedades do grafeno. Como pode ver, é fácil ganhar um prêmio Nobel, só basta uma fita adesiva e um pouco de grafite. Eles ganharam o prêmio Nobel de Física. E eu vou falar um pouquinho das propriedades superlativas do grafeno, por que ele é tão fascinante, por que ele promete revolucionar as nossas tecnologias do futuro. O grafeno é o material mais fino do mundo. Se a gente pegar um fio de cabelo e dividir por 100 mil vezes, a gente vai ter a espessura do grafeno, para ter um pouco de ideia da espessura que a gente está trabalhando. Ele é um material muito leve, 1 metro quadrado de grafeno pesa 0,77 miligramas, ele é transparente, ele absorve somente 2% da luz, então ele é invisível ao olho nu. Ele é um material mais forte, ele é 200 vezes mais forte do que o aço. Ele é o melhor condutor elétrico, ele é o melhor condutor térmico. Então, se a gente pensar no tipo de aplicação desse nanomaterial, pensa no material forte, leve, flexível, melhor condutor térmico, melhor condutor elétrico e transparente. O tanto de aplicabilidade que a gente poderia trabalhar com esse nanomaterial. Agora eu vou passar um pouquinho aqui para a Andressa, falar um pouquinho da área dela, que são outras formas de grafeno, óxido de grafeno reduzido. Bom, pessoal, continuando aqui um pouco da apresentação em relação ao grafeno, surgiram também outros derivados desse grafeno. Esses outros derivados a gente chama de óxido de grafeno, né, que é o GO, e o óxido de grafeno reduzido, que é o RGO. E, basicamente, a diferença deles, tirando
as hibridizações é que eles têm grupos funcionais. E, por causa desses grupos funcionais, a gente consegue dar outras aplicações para eles, né, em complemento ao grafeno. Eles são derivados que podem ser feitos por rotas químicas, né, e o óxido de grafeno reduzido ele também pode ser feito por uma rota térmica. E, por causa desses outros materiais, surgiram, então, as aplicações. Basicamente, por mim, a melhor aplicação do grafeno é porque ele me deu emprego, né? Mas, voltando para as aplicações gerais, a gente pode perceber que o grafeno e seus derivados eles podem ser aplicados na área de compósitos. Principalmente, a gente está aí trabalhando com resistência mecânica, diminuição da densidade. Se a gente for para a energia, né, o melhoramento dessas eficiências, dessas novas células solares, né, orgânicas. Temos aí também fabricação de microchips, aqui na parte de comunicação optoeletrônica. Temos também revestimentos e tintas, que está chegando, que eu acho que dessas aplicações é um mercado mais emergente. E, por causa disso, de todas essas aplicações, da descoberta e estudo desses novos materiais, foi criado a NanoUp. Eu vou falar um pouquinho da NanoUp, que é a nossa startup. Só que, para dar uma introdução no que é a NanoUp, qual é o core da NanoUp, eu vou trazer uma pequena problemática aqui. Bom, pessoal, o consumo de embalagens flexíveis, né, é em torno de 27 milhões. É muita embalagem. E o gasto de produção desse consumo, mais ou menos em 2022, vai ser em torno de 282 bilhões. E aí, então, a gente parou e se perguntou, como esse BOPP, que é esse polipropileno bioorientado das embalagens, será descartado? Bom, foi aí, então, que surgiu a solução. Então, a NanoUp entendeu que isso era um problema e a gente quis desenvolver um material de performance. Esse material de performance virou um filamento para a impressora 3D. Ou seja, a gente pegou todas as embalagens de salgadinhos pós-industrial, a gente transformou durante um processo de inovação e aditivação de nanotecnologia, e, com isso, gerou-se um resultado do filamento, né, que é um filamento de BOPP 100% reciclado para aplicações, de maneira geral, mas, principalmente, de aplicações de performance, que é isso que a NanoUp fica preocupada. Bom, então, somos uma startup de base científica, né, tem aqui eu e a minha sócia, Carolina, e que a gente tenta trazer soluções, né, para esse mercado aí, a partir dos resíduos pós-industriais. Nossa missão é promover soluções sustentáveis através das necessidades já existentes na sociedade. E a gente também está incubado no Mackenzie, né, no MacGraph, ali no 6º andar. Todos estão convidados a ir lá. É um centro de pesquisa avançado que tem uma estrutura muito nova para trabalhar com todos esses nanomateriais. E, pensando nesse filamento, né, da impressora 3D e como ele foi processado, a gente tem 3 diferenciais na nossa solução. Interessante porque a matriz polimérica é o PP. Para a impressão 3D não é tão bom, é um filamento novo, apesar de já terem alguns no mercado, mas ele ocupa cerca de 21%, né, do mercado total. Importante lembrar que a nanotecnologia, o grafeno e o óxido de grafeno, eles permitiram aumento de principais 2 grandes pontos que a gente fica bastante preocupado, que é as propriedades mecânicas, diminuição da densidade. Além de que eu não criei para reciclar nenhum outro processo e não fiz separação dessas embalagens. Então, a gente também tem um ganho aí nesse processo. Filamentos de impressão 3D de polipropileno já existem no mercado, como eu falei. Só que alguns dos problemas que eles têm principalmente, além da baixa resistência à tração, é caro, mas principalmente a dificuldade de adesão na plataforma da superfície da impressora 3D. E a NanoUp entra justamente aí. Ela já conseguiu fazer algumas melhorias, né, nessa dificuldade de adesão, e, por isso, a gente está aqui. A gente está nos ajustes de propriedades. Estamos indo para algumas prototipagens, porque a ideia é fazer material de performance, colocar em upscale e go to market. Então, basicamente, é isso. Eu queria agradecer, pessoal,
Aqui está a NanoUp, qualquer coisa estou aí à disposição. Obrigada pela atenção. E agora o Matheus vai voltar a falar um pouquinho do core da AutoScience. Obrigada. Vamos lá, voltar um pouquinho a falar. A Andressa e a NanoUp trabalham com a parte de materiais compósitos. Eu trabalho mais na parte de energia e sensores. Então, a empresa começou com um sistema de deposição de filmes finos por deep coating, para coating de substratos por meios líquidos, de uma forma automatizada, com várias multifuncionalidades. E assim nós fomos agraciados com o projeto PIP, aqui da FAPESP, em São Paulo, que eles financiam pesquisas científicas em pequenas empresas, aqui no estado de São Paulo. E depois começamos com sistemas automatizados de produção de grafeno por CVD, Chemical Vapor Deposition, deposição química em fase vapor. Depois eu vou abordar bastante esse sistema, nosso carro-chefe da empresa, que a gente produz o grafeno de forma artificial, mas com alta pureza e também em grande área. E aí a gente estava meio nessa parte de acadêmica de sistemas para laboratórios e pensamos na parte mais industrial, desenvolvimento de células solares orgânicas flexíveis para agregar valor ao grafeno e desenvolvimento de sensores de gás fluidos de alta eficiência. E também o comércio desse grafeno, esses nanomateriais, além da consultoria científica. Essa é a área que a gente atua, por enquanto, na AutoScience, nossos projetos. E vou mostrar um pouquinho da equipe. Nós somos uma equipe multidisciplinar, temos engenheiros mecatrônicos, engenheiros elétricos, físicos, engenheiros mecânicos, administradores, cuidam da parte financeira, modelo de negócios, Mackenzie dá um auxílio para nós, essa é a nossa equipe da AutoScience. E agora eu vou focar um pouquinho no nosso carro-chefe da empresa, que é a produção de grafeno de alta qualidade, de um método sem usar o grafite. É um sistema de deposição química em fase vapor. Aqui as aplicações são para indústria eletrônica, indústria optoeletrônica, para sensores, para fibras ópticas, esse tipo de coisa, porque é um grafeno de altíssima qualidade. Então, da onde que vem o carbono se nós não utilizamos o grafite? Precisamos de uma fonte de carbono líquida ou gasosa. Pode ser o gás metano, pode ser etanol, hexano, álcool isopropílico, tudo que tenha carbono. Nada mais é do que um sistema que tem um tubo de quartzo e nós colocamos folhas de cobre no interior desse tubo de quartzo, fazemos vácuo no sistema e liberamos essa fonte de carbono. Por exemplo, o gás metano, e elevamos a 1000 graus. O forno ele é cilíndrico, então ele eleva essa temperatura a 1000 graus e ocorre a quebra, a pirólise do carbono com hidrogênio. Aí o carbono ele vai acabando depositando nessas folhinhas de cobre que deixamos no interior desse tubo de quartzo. Então, vão crescendo uma camada só de carbono, que é o grafeno, em cima dessa folha de cobre. Mas por que o cobre? Porque a solubilidade do carbono em cobre é muito baixa. Então, ele fica meio que boiando na superfície do cobre. E depois isso facilita para a gente transferir esse grafeno, que está no cobre, para um substrato, por exemplo, de silício, quartzo, para no futuro virar um chip, virar um sensor, dependendo do tipo de aplicação. Esse aqui também pode ser escalado para grande área, só precisa aumentar o diâmetro desse tubo de quartzo e aumentar essa folha de cobre. Então, o grafeno ele vai crescer em toda essa superfície da folha de cobre, e é um grafeno de altíssima qualidade. Esse é o carro-chefe da empresa, por enquanto. E também utilizando o mesmo sistema, mas utilizando outro catalisador para a produção de grafeno em larga escala, nós temos a produção de grafeno utilizando sal de cozinha no lugar do cobre. Então, nós precisamos de uma fonte de carbono e sal de cozinha para conseguir esse nanomaterial. Nada mais é do que colocar o sal, aqui a gente pode ver antes do sistema CVD e depois como ele fica da deposição de carbono. Ele fica bem escuro, depois a gente dissolve esse sal, centrifuga, filtra, e temos o grafeno para aplicações em tintas condutivas à base de grafeno. Por que utilizar tintas condutivas à base de grafeno? Porque eles são consideravelmente mais baratos em relação à tinta de prata e de cobre, é de difícil oxidação e pode ser impresso em substratos de plástico, ou papel, ou tecidos. Ele tem uma fácil dispersão,
o que é difícil de aglomerar e perder as propriedades desse nanomaterial, e ele é flexível e compatível com os atuais métodos de impressão. Então, a gente poderia pegar uma tinta condutiva à base de grafeno, colocar numa impressora e fazer um circuito numa folha de papel, num tecido, para a indústria têxtil fazer tecidos inteligentes, esse tipo de coisa, com tintas condutivas à base de grafeno. Aqui nós temos um esquema que faz um comparativo entre o óxido de grafeno reduzido, o grafeno obtido por esfoliação líquida, o grafeno nesse método CVD obtido por depositado em sílica e utilizando também o cloreto de sódio. Podemos ver aqui a qualidade e a pureza desse tipo de grafeno para a produção de tintas à base de grafeno em larga escala. Isso também, agora a gente vai falar da produção de grafeno, produção de sensores de alta eficiência utilizando o grafeno. Por que tem uma alta eficiência esse tipo de sensor? Porque a relação entre área superficial e volume do grafeno máximo aumenta a sensibilidade. Então, ele não contém impurezas metálicas, que interferem na parte eletroquímica do material, ele tem uma menor taxa de ruído e uma fácil funcionalização, além da biocompatibilidade. Então, nós podemos fazer biosensores, pegar um fluido humano para detectar algum tipo de composto, fazer algum tipo de diagnóstico. A gente consegue fazer um sensor de alta eficiência utilizando esse grafeno, que ele tem a maior sensibilidade. Então, o grafeno ele aumenta a sensibilidade, a seletividade e o tempo de resposta no sensor. Então, você pode identificar um fluido, por exemplo, um gás, algo biológico, uma proteína, você pode identificar qualquer tipo de coisa. Você só precisa calibrar, trabalhar com material ativo, e temos um sensor de altíssima eficiência utilizando o grafeno. A nossa próxima tipo de aplicação são em células solares orgânicas flexíveis. Vou fazer um comparativo em relação às inorgânicas, que são essas de silício, que a gente vê bastante em telhados, são essas placas grandes e pesadas. As células solares orgânicas são mais baratas e mais fáceis de fabricar. Elas são leves, flexíveis, fáceis de transportar e pode ser aplicada em qualquer tipo de superfície por ser um material flexível. Então, o tipo de aplicação a gente pode ver, eu vou passar um pouquinho mais para frente, que são enormes. As principais deficiências também nas células solares orgânicas, elas também têm deficiências, que é a baixa estabilidade química e tempo de vida útil, ela tem eficiência de conversão relativamente baixa e baixa dissociação de éxitos quando comparadas, com as células solares inorgânicas. E o desequilíbrio no transporte de portadores de elétrons e buracos no efeito fotovoltaico. O que a AutoScience propõe? É trabalhar com o grafeno, nessas células solares orgânicas flexíveis, e utilizar um composto híbrido orgânico e inorgânico, à base do grafeno, e desses outros nanomateriais. E também trabalhar com ele em substituição ao ito, que é o filme de óxido de estanho dopado com índio, e melhorar a transferência de carga entre a interface e a camada ativa. Como a gente tinha falado, o grafeno é o melhor condutor elétrico, então nós conseguimos aumentar o tempo de vida útil com o grafeno, deixar a célula solar orgânica flexível e aumentar muito a eficiência, utilizando ele como um eletrodo. Bom, essas aqui são as nossas perspectivas para as aplicações das nossas células solares orgânicas, à base desses compostos híbridos de grafeno e outros nanomateriais, que, por exemplo, são em painéis de estacionamento, bate o sol durante o dia, a luz do dia, e gera energia para postes à noite. Por exemplo, em fachadas de edifício, no qual a gente pode colar essa película de célula solar orgânica, onde bate o sol o dia inteiro e gera energia para dentro do escritório. Também pode ser em drones autônomos, como qualquer tipo de superfície, ele gera energia para a bateria do drone para ele poder percorrer longas distâncias. Então, como é uma película que você pode grudar em qualquer tipo de superfície, a gente pode trabalhar com diversas formas de aplicação. E essa foi a apresentação sobre a AutoScience, um pouquinho sobre o que a gente faz, um pouquinho sobre algumas aplicações do grafeno. E muito obrigado pela atenção de todos. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida. E agradeço a todos pela atenção. Obrigado.